Ela foi no pronto-socorro. Saúde os irmãos, papai, Senhor. Mas ela já está vendo, já recebeu. Já fazer uma breve oração para a gente iniciar. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, fiel e verdadeiro, papai, na tua presença nos reunimos, pai, para lhe adorar, lhe engrandecer, lhe exaltar, para estudar a tua palavra, meditar acerca de ti, pai. Ó Senhor, meu Deus, enquanto estivermos aqui reunidos, estudando a tua palavra, pai, buscando a tua presença, que o Senhor cuide de cada aspecto, de cada área, Senhor, de cada vida que aqui se encontra e também de cada família aqui representada, pai. Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, com o teu poder, pai, salva, cura, liberta, regenera, transforma, entra com provisão, pai, na causa dos teus filhos, meu Deus, realiza o impossível, pai, na vida, Senhor, meu Deus, de cada um, Senhor, vai trazendo em segurança aqueles que estão a caminho, pai, livra do laço, livra do dardo, livra da seta, frustra todo o plano do inimigo contra nossas vidas, pai, contra nossas famílias, contra o nosso ministério, no nome de Jesus Cristo eu te peço, pai, nós te agradecemos, pai, pela tua bondade, graça, misericórdia, por tudo que o Senhor fez e está fazendo e ainda fará nas nossas vidas, pai, nos leva a viver no centro da tua vontade, do teu querer, pai, seja feito em cada área das nossas vidas, desde agora e para tudo sempre, a tua vontade boa, perfeita e agradável. Abre o nosso entendimento, fala conosco, pai, escreve a tua palavra na tábua dos nossos corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém? Então hoje é referente aos capítulos 18, 19 e 20. Os últimos 3 capítulos, se eu não me engano, foram aqueles que gravamos durante a semana, né? A gente acabou gravando durante a semana. Devido o quê? Devido a não estar aqui no domingo? Eu acho que foi. Devido a não estar aqui no domingo. A culpa é de quem? A culpa é minha mesmo. Não estava aqui no domingo, amém? Mas tem lá, tá? Caso alguém queira acompanhar, tem os capítulos 16, 15, 16 e 17. A última aula está lá no YouTube. Hoje é 18, 19 e 20. Eu falei que eu tô com bastante conteúdo aqui, a Amanda deu risada em casa. Nossa, tô com bastante conteúdo. Mas não é nesse sentido, é no sentido de que tem muita coisa nesses capítulos para extrair e eu creio que o tempo é muito curto, mas qualquer coisa eu pulo, tá bom? No capítulo de número 18, Jetro, ele vai visitar, o sogro de Moisés vai visitar ele e vai dar um conselho para ele delegar funções, né? Ele nomear pessoas que o ajudem ali naquela obra. Por quê? Porque Moisés, ele estava julgando todos os casos. Êxodo capítulo de número 18, até aqui Moisés se reúne e o povo faz uma fila enorme diante de Moisés, fica em pé o dia inteiro para Moisés julgar causa por causa. O sogro dele vê aquilo e fala, não é bom isso que você está fazendo. Você sozinho está atendendo o povo todo, o povo está ficando cansado debaixo do sol o dia inteiro em pé. Aí Jetro dá um conselho para Moisés. Moisés devia fazer o quê? Nomear homens capazes para julgar as causas menores, chefes de 1000, chefes de 100, chefes, né, de clãs menores, para julgar as causas menores e as causas maiores chegassem até Moisés. Assim, ele delegando essas funções, ele não ficava o quê? Sobrecarregado. Isso é um conselho que serve não só para o ministério, mas para o trabalho e para todas as áreas da vida, né? Até para as tarefas dentro de casa, né? A gente delegar e dividir, para um não ficar sobrecarregado, delega as funções e as tarefas. Então isso serve para tudo na vida. Entendeu? E o fato de Moisés, ele ser um homem que através dele, é claro que quem faz o milagre é Deus, mas através ali do ministério, da ação, da vida de Moisés, Deus operou tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, mas mesmo assim Moisés é humilde o suficiente para aceitar e ouvir um conselho, né? Tem gente que empina o nariz, já não ouve mais ninguém, não aceita mais conselho, não é assim? No ambiente de trabalho tem gente que, um chefe muitas vezes não aceita um conselho, né? Até dentro do ministério a gente pode encontrar pessoas assim que não aceitem um conselho, algo que vem ali, né, de sabedoria da parte de Deus, mas Moisés, ele com humildade, ele recebe aquele conselho. Moisés é o homem que a Bíblia diz que Deus fala, que falava com ele face a face. Mesmo assim, não foi Deus que deu uma ordem direta para Moisés, mas foi através de Jetro que ele recebeu esse conselho
e colocou isso em prática. Então ele delegou essas funções e assim ele não ficou sobrecarregado. Aqui tem um eco porque após a guerra com Amaleque, que a gente viu na última aula, Moisés encontra o sogro dele, Jetro, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Isso lembra Gênesis, lembra que Abraão, quando ele vence aquela guerra em Gênesis 14, ele encontra Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Então tem um eco, né? As histórias se repetem, mas com outras pessoas em outra situação, agora saindo do Egito, em vez de Abraão, Melquisedeque, Moisés e Jetro. E é interessante que as pessoas escolhidas, elas deviam cumprir requisitos. Capítulo 18, versículo 21 e 22, olha o que diz. Capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim: procure, olha o sogro de Moisés falando, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então veja que tem o que? Requisitos. Deveriam ser homens capazes, tementes a Deus e que amam a verdade. Quando a gente olha em Atos, capítulo de número 6, a gente vai encontrar também o que? Requisitos. Quando vão ungir ali, se eu não me engano, os diáconos, né? Atos, capítulo de número 6, vão escolher os diáconos. Veja que tem também critérios, tem também requisitos. Vamos olhar aqui. Atos capítulo 6, versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, olha o requisito: boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Por que eu estou lendo um texto no Novo Testamento? Para a gente entender que é um princípio bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo. Jetro está dizendo para Moisés escolher homens, mas os homens tinham requisitos ali, que amassem a verdade, odiassem a corrupção. No Novo Testamento, em Atos, quando vão escolher ali os diáconos, dizem homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito, né? De bom testemunho. Paulo, nas epístolas pastorais, ele vai dizer que um obreiro ele tem que preencher alguns requisitos também, né? E por quê? Porque muitas vezes, eu já vi isso, muitas vezes a gente já viu isso, e acontece muito por aí, de escolherem pessoas que não preenchem requisito nenhum. Tá entendendo? A pessoa não preenche o requisito para cumprir uma função, mas coloca uma pessoa, muitas vezes na amizade, no parentesco, né? Querendo algo ali, acabam colocando pessoas que não preenchem os requisitos para a obra de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina o princípio de que tem alguns requisitos sim, que a pessoa deve preencher para ela exercer o ministério na presença de Deus. Então, a cena ocorre aonde tudo começou. Onde tudo começou? A gente lembra? Em Êxodo foi com Moisés, foi na onde? Na sarça, né? O chamado de Moisés não foi na sarça, e a sarça foi na onde? No Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. E agora eles saíram do Egito, todo aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas, eles estão aonde? Diante do Sinai, diante de onde tudo começou. O que a sarça ardente foi para Moisés, o Sinai vai ser para o povo. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Porque Moisés vê a sarça que ardia e não se consumia, né? E o povo está diante daquele monte enorme no Sinai. O monte fumega, treme, vem uma nuvem escura sobre aquele monte, relâmpagos, e Deus fala de dentro daquela nuvem, do topo do monte, o povo fica assustado, atemorizado. Então a experiência que Moisés teve com a sarça qualifica Moisés para liderar o povo, para ter aquela experiência diante do Sinai. Então só pode conduzir o povo a Deus alguém que primeiro teve uma experiência com Deus. Olha os requisitos de novo, eu não tinha nem percebido. Glória a Deus. Perceba que só pode liderar, pastorear, estar à frente de um povo quem primeiro se converteu, quem primeiro teve um encontro com Deus, quem primeiro teve a vida transformada por Ele. Como que a pessoa sem preencher requisito nenhum, sem ter passado, entre aspas, por uma sarça, né? Por uma conversão, uma mudança de vida, um chamado, como é que ela vai conduzir o povo para um encontro com Deus no Sinai? Não tem como. Então há requisitos. O que a sarça foi para Moisés, o Sinai foi para o povo. Agora não se assuste com esse detalhe aqui, ó, capítulo 18, versículo de número 11. Capítulo 18, 11, olha o que Jetro vai dizer. Jetro
vai estar contente, vai ficar sabendo do que Deus fez no Egito, porque ele não foi junto com Moisés, ele ficou em casa, né? Com a esposa de Moisés e os filhos. E aqui, nesse texto, o sogro de Moisés reencontra Moisés levando a esposa e levando os filhos. E ele vai dizer que ficou surpreso com tudo aquilo, como Deus livrou eles da mão dos egípcios. Versículo 10, capítulo 18, vamos ler do 10. Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Ó, versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Luan, o que é isso? O povo de Israel é monoteísta, assim como nós somos monoteísta, né? Nós cremos em um único Deus. Só que alguns versículos na Bíblia mostram como a revelação é progressiva. O povo não tinha a total revelação das Escrituras como a gente tem no Novo Testamento, Antigo Testamento. A revelação é progressiva. Alguns deles não compreendem dessa forma. E você vai ver alguns versículos que sugerem que algumas pessoas, como Jetro, não é monoteísta, ele crê no enoteísmo, com H. Luan, o que é o enoteísmo? Enoteísmo é você crer em vários deuses, mas que um Deus está acima de todos eles. Tem gente que é enoteísta até hoje. Ela fala que crê em Deus, mas ela crê em outros deuses menores, adora, busca, né? Faz pactos e alianças com outros deuses menores. Isso não é monoteísmo, isso é enoteísmo. É acreditar que existem vários deuses, mas um está acima deles. Aparentemente, Jetro aqui demonstra um enoteísmo. Ele diz, agora eu sei que o Senhor é o único Deus, como a Bíblia diz? Não. Ele diz, agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Isso não é monoteísmo, isso é enoteísmo. Mas ele ainda iria aprender isso, né? Creio eu, mais pra frente. Então você vai ver isso algumas vezes na Bíblia. O salmista vai dizer que Deus é o Deus dos deuses. Vão ter versículos assim que demonstram que alguns acreditavam numa forma de enoteísmo, mas como a revelação ela é progressiva, hoje a gente sabe, entende, né, que Deus ele é o único. Desde Isaías, já 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava e dizia, Deus falando através dele, eu sou o único Senhor e não há outro além de mim. Não dividirei a minha glória, não darei a outro a minha glória. Então é um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No capítulo de número 19, Moisés vai subir ao Sinai. E aqui, e é maravilhoso que os irmãos que ficarem, creio que todos, né, que ficarem para o culto vão perceber que a palavra que eu vou pregar hoje está linkada nisso daqui. Eu nem percebi na hora que eu comecei a estudar ela para pregar. Vocês vão entender depois, na hora da pregação. No capítulo 19, Moisés vai subir no Sinai. Capítulo 19, versículo 5, Deus vai dizer, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, propriedade peculiar. Deus libertou eles, então Deus é dono deles, eles são propriedade particular de Deus. Se fosse pregação, eu diria, fala para o irmão do teu lado, você tem um dono. Se Deus te libertou, se Deus te salvou, você tem um dono. É isso que por isso, sabia que é por isso que muita gente não se converte? Porque entende que a partir do momento que se converter, que entregar a sua vida para Deus, ela vai ter um dono. O dono pode dizer como você deve andar, caminhar, se comportar, o que você deve fazer, o que você deve falar, como você deve agir. E aí eles não querem, eles acham que isso é perder a liberdade, quando na verdade vivem escravizados pelo pecado. E quando eu entrego a minha vida ao meu dono, aí eu tenho a verdadeira liberdade. O Novo Testamento diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Então você só conhece a sua verdadeira vida, a sua verdadeira identidade, quando você está em Cristo. Quando você estava, por exemplo, quando estava no passado escravizado pelo álcool, pela droga, aquilo não era eu de verdade. A minha vida estava escondida onde? Em Cristo. A tua vida verdadeira, ela está escondida em Glória a Deus. Cristo. Você só é você mesmo, a sua verdadeira identidade, você só vai conhecer quando você estiver em Cristo. Então isso não é perder liberdade, isso é ganhar a liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Então o povo de Israel, toda a terra pertence a Deus. Deus fala, toda a terra é minha, toda a nação, todo o povo é meu, mas vocês são a minha propriedade peculiar. Deus está dizendo, eu libertei vocês, eu tomei vocês, eu sou dono, vocês são a minha propriedade particular. No versículo seguinte, 19, capítulo 19, versículo 6, Deus diz que farão deles, serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Olha isso.
1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Alguém pode ler para mim? Porque eu com essas folhas aqui, com essa Bíblia, vai ficar virando, fica difícil. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Lá no final da Bíblia, quase em Apocalipse. Quem achar pode ler. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 5. 2:5. Isso. Vocês também estão sendo utilizados, 1 Pedro 2:5, né? Isso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós como igreja no Novo Testamento também somos o quê? Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios a Deus. Que tipo de sacrifício? Matar boi, matar ovelha? Não. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A sua oração, o seu louvor, a sua adoração, o culto que você vem prestar aqui, que é para Deus, não é para mim, não é para você, não é para pastor, não é para pastora. O culto aqui é um sacrifício que você vem prestar, é uma adoração, é um culto que você presta para quem? Para você não, é para Deus. Nós somos sacerdotes. Quando você intercede por outra pessoa, você está fazendo o quê? Papel de sacerdote. Pastora, por favor, vira para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. De Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Ele nos libertou pelo seu sangue, Jesus, e nos constituiu como o quê? Reino e sacerdotes. Você é sacerdócio real de Deus. Você é sacerdote de Deus. Sacerdote não é só quem prega, não é só quem tem uma função, um cargo, um título. Sacerdote é todo cristão, é um sacerdote de Deus. A reforma protestante trouxe isso, né, de uma forma muito forte, né, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Não é só um padre que vai ler a Bíblia como era na época em latim ou na língua vernacular, né, e vai fazer a missa ali. Não é só o padre que é o sacerdote. A reforma lembrou dessa verdade bíblica, né? Todo o povo de Deus é sacerdócio real. E é interessante que aqui no capítulo 19 de Êxodo ainda não tem o sacerdócio levítico. Não tem. O sacerdote levítico, que é do Antigo Testamento, a tribo de Levi devia ser sacerdote, ele vai ser instituído ainda. Só que aqui já tem sacerdotes. Deus está dizendo que todo o povo é sacerdócio real. A vontade de Deus é que todo o povo de Israel fosse sacerdote para as nações. Da mesma forma que a igreja deve ser sacerdócio para as nações. Então você é um sacerdote de Deus, você é sacerdócio real. No capítulo 19, versículo 15, eles deviam ficar 3 dias em consagração a Deus, sem ter relacionamento sexual com mulheres, sem tocar em mulher. Aí você fala, mas por que? Mulher é pecado? Tocar em mulher é pecado? Não, não é isso. É interessante a gente estudar o contexto. Algumas passagens bíblicas a gente tem que entender o contexto. Os povos ao redor de Israel misturavam a sensualidade, o sexo junto com a religião. Em muito culto pagão tinham as prostitutas e os prostitutos cultuais. Então Deus fala para eles que a religião deles, né, a fé deles, vamos colocar assim, né, a fé deles não devia ter nenhum tipo desse tipo de situação dos povos pagãos ao redor. Então a consagração ali, eles deveriam ficar 3 dias sem ter ali relação, para se consagrar, porque Deus iria descer. Nós vemos aqui sacerdotes antes do sacerdócio levítico. Provavelmente os estudiosos dizem que os primogênitos de cada família, eles eram os responsáveis espiritualmente pela casa. Eles eram sacerdotes que são citados aqui. A Bíblia não diz, mas a maioria dos estudiosos crê que até aqui era o primogênito de cada família. Ainda não era a tribo de Levi, como a gente vai ver posteriormente ainda no livro de Êxodo. Hebreus, ele faz uma alegoria entre Sinai e Sião. Hebreus capítulo de número 12, versículo 18 em diante. Eu vou estar lendo aqui porque eu vou dar uma corrida. Hebreus capítulo de número 12. E o fato de o autor de Hebreus e Paulo, às vezes em Gálatas, por exemplo,
eles alegorizarem o Antigo Testamento não me dá liberdade para alegorizar de qualquer forma, para mim inventar o significado das coisas. Mas é interessante que essa forma de interpretar está bem presente entre o povo judeu. Ele vai fazer uma alegoria aqui, 12 a partir do 18. 18, capítulo 12, Hebreus 12, do 18 em diante. Olha o que diz. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso. Isso aqui ele está falando lá do capítulo 19 de Êxodo, do Sinai, que a gente vai ver. A escuridão, as trevas, a tempestade. Olha como é que era o Sinai, quando Deus desceu ali. Fogo, trevas, escuridão, tempestade, toque de trombeta, som de palavras tais que aqueles que ouviram Deus falando pediram que não lhes fosse dito mais nada. Imagina quão terrível é o nosso Deus, né? Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, seria morto, seria apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, agora é uma alegoria, a nova aliança, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados e inscritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que ao sangue de Abel. Que alegoria maravilhosa. Então a gente não está diante do Sinai, mas a gente está diante de Sião, a gente está diante de uma aliança muito melhor, e a gente serve e crê num mediador muito melhor, que é Jesus Cristo. Então, o que a sarça foi para Moisés, o Sinai foi para o povo. O Sinai fumegava, fumaçava, ele tremia, tinha um barulho de uma trombeta forte. Em cima do Sinai uma tempestade, a nuvem escura, e o povo diante daquele monte fumegando e tremendo. Deus começou a falar daquela nuvem, e a voz de Deus era tão forte, tão assustadora, que o povo com medo tremia e pedia para Deus não falar mais. Olha que lindo isso, que interessante. Aí Deus vai dizer para Moisés, quando você lê Deuteronômio, você vai ver que Deus atende o pedido do povo. Deus fala, eles têm razão. Então virá outro profeta, Deuteronômio 18:15, Moisés diz: vocês têm razão, vocês estão com medo de ouvir a voz de Deus, mas virá um outro profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. Esse profeta é Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele é rei, sacerdote, ele também é profeta. A ele vocês devem ouvir. Na palavra que eu vou pregar hoje, quando Jesus ele passa por uma transfiguração no monte ali, Deus vem a nuvem de novo, igual aqui em Êxodo 19, desce a nuvem de novo da Shekinah, da glória de Deus, e Deus fala: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ouçam a ele. Vocês não quiseram ouvir minha voz, que era assustadora, era terrível, um monte fumegava, mas eu enviei o meu filho, e a ele vocês devem ouvir. Nele habitou, a Bíblia diz, toda a glória de Deus. Essa Shekinah, essa glória terrível que fazia o monte tremer, fumegar, habitou corporalmente em Cristo. Através de Cristo Deus fala conosco, através da tua palavra, até os dias de hoje, e do teu Espírito, né? Então veja bem, a lei, ela não é a condição para o êxodo. Obedece a lei que eu vou dar aqui no monte agora, se vocês obedecerem eu tiro vocês do Egito. Foi assim? Não foi. Deus primeiro tirou do Egito, depois ele deu uma lei para obedecer. Deus não veio para mim quando eu estava no vício, no pecado. Deus não chegou para você e falou: obedece isso, 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 isso e isso. Foi assim? Não foi. Deus te libertou, te arrancou, te salvou. Aí por ele te libertar e te salvar, ele é o teu dono. Aí sim, aí ele diz: essa é a minha palavra, é assim que você deve viver. Esse aqui é o manual da vida, é isso aqui que você tem que obedecer. Para quê? Para você proteger a salvação que eu te dei, para você se manter na libertação que eu te dei. Aí tem uma palavra para você obedecer. Olha que coisa linda. Então, tanto no Antigo Testamento, a salvação não é por obras, é pela graça. Deus não falou para eles: obedece a lei, depois eu liberto do Egito. Não, Deus libertou, salvou, depois deu uma lei para eles se manterem a salvo, se manterem na presença de Deus. Está entendendo? Então a salvação sempre foi pela graça. Ninguém nunca mereceu ser salvo.
Ninguém nunca mereceu ser salvo. Adão cometeu um pecado, foi expulso da presença de Deus do jardim. A gente peca todo dia, mas a gente crê que a gente vai para o céu. Crê ou não crê? Por quê? Pela graça e pela misericórdia de Deus. Por merecimento ninguém entra no céu. Verdade. Os discípulos perguntaram para Jesus, quando Jesus fala com o jovem rico volta atrás, não aceita ali o chamado. Os discípulos falam: Senhor, se é assim, quem pode se salvar? E se salvar ninguém pode, mas você pode ser salvo. E Jesus responde: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível para mim e para você estar aqui nessa noite, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então veja que lindo. Primeiro Deus tirou, depois Deus deu a lei. Deus disse: toda a terra é minha. Israel pertence a Deus e não o contrário. Não é Deus que pertence a Israel, Israel pertence a Deus. Deus está dizendo: toda a terra é minha e vocês são propriedade peculiar. Israel não foi chamado para dominar toda a terra e as nações, foi chamado para ser luz. Através deles vieram as escrituras, através deles veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é interessante que Deus se revela ali numa nuvem escura, e a gente vai ver isso muitas vezes na Bíblia. O templo de Salomão diz que Deus decidiu habitar em nuvens escuras, espessas. O Santo dos Santos, que era a parte mais profunda do tabernáculo ou do templo de Salomão, você sabia que não tinha luz nenhuma nele? Não tinha. A menorá, né, o candelabro de luz, ficava no lugar santo. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos tem um véu grosso e espesso. Então do outro lado do véu não tem luz nenhuma. Deus habitando ali, em densas trevas. E é interessante isso, porque na noite mais escura da tua vida, no momento mais escuro, saiba que Deus está contigo. Mesmo em densas trevas, Ele habita. Mesmo em tempestade, Ele faz da tempestade as nuvens, Ele faz o caminho para os teus pés. Naum diz que Deus, Ele caminha na tormenta e na tempestade. Esse versículo para mim é um dos mais lindos da Bíblia. Eu não lembro se é Naum, capítulo 1, versículo 3 ou versículo 5, que diz que Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu acho isso lindo, porque por muitos anos a minha vida foi tormenta e tempestade. Parecia que Deus tinha se esquecido do chamado, da promessa, mas Deus, Ele sempre tem um caminho na tormenta e na tempestade. Então veja que Deus estabelece limites ali. Os limites que ninguém poderia subir ali, a não ser Moisés, né? As passagens variam. Moisés sobe algumas vezes. Se eu não me engano, nessa daqui ele sobe com Arão, ó, versículo 24. Subirá você, Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar os limites. Tinha limites, assim como no tabernáculo, no templo, tem limites. Para quê? Para lembrar da diferença entre nós e Deus. Deus, Ele é imanente, Ele está entre nós sim, habita em nós sim, mas Ele também é transcendente, totalmente outro, totalmente diferente de mim e de você. Ele não é homem, Ele não é filho de homem. Então há limites para nos lembrar da diferença, da grande distância, né, entre nós e Deus, na questão da transcendência de Deus. Então veja que diante dessa tempestade, diante desse monte fumegando, diante do barulho forte de trombeta, Deus fala do meio daquela nuvem. Moisés está lá no alto do monte, o povo está aqui embaixo, diante do monte, o céu escuro, o monte fumegando, tremendo, um barulho de uma trombeta forte que vinha do céu, do alto do monte. Deus fala com uma voz terrível, como o som de muitas águas, creio eu, como Apocalipse vai dizer, né? Deus fala dali 10 palavras. A Bíblia diz: falou Deus todas essas, capítulo 20, versículo 1, todas estas palavras. Então na Bíblia não são 10 mandamentos, mas a gente conhece como 10 mandamentos, porque são realmente, né, mandamentos. Mas na Bíblia diz 10 palavras. São 10 mandamentos, dos quais se desdobram em 613 preceitos, divididos em leis moral, cerimonial e civil, para o povo aprender a conviver tanto num relacionamento com Deus, como em sociedade, num relacionamento com o seu próximo. Alguns rabinos não gostam, alguns estudiosos não gostam dessa divisão entre partes moral, cerimonial e civil da lei, porque eles dizem que toda lei, né, como Paulo diz, é espiritual.
e realmente toda a lei ela é espiritual, mas a gente enxerga que alguns mandamentos da lei, alguns preceitos são de ordem moral, outros cerimonial, as festas que eles deviam celebrar a Deus, por exemplo. Isso não é para a igreja do Novo Testamento, isso é cerimonial para Israel no Antigo Testamento, e as leis civis para eles conviverem em sociedade. Não tem como aplicar a lei civil que Deus deu para Israel, né, há 3.000 anos atrás, querer aplicar e viver nos dias de hoje. Isso seria loucura, né? Mas a lei moral ela permanece. Quando Deus fala para não mentir, não matar, não adulterar, isso é o quê? É cerimonial, é civil? Não, é moral. Então isso permanece, esses mandamentos para nós, né? E é interessante que ela não foi dada, como já disse, como meio de salvação, foi dada para quem já foi salvo. E é interessante a gente notar também que ninguém era salvo por obedecer perfeitamente a lei. O que é impossível, o único que obedeceu perfeitamente essa lei, todos esses mandamentos, 10 que se tornou 613 preceitos, foi Jesus Cristo. Lembra que ele disse que ele veio para cumprir a lei? Ele não veio para rasgar, ele veio para cumprir aquela lei, e ele cumpriu. E porque ele cumpriu, ele é qualificado para salvar a minha e a tua vida. A morte que eu deveria morrer, o castigo que eu deveria sofrer, ele levou. E a vida perfeita de obediência, sem cometer nenhum erro, nenhum pecado, que eu e você devia viver, ele viveu. É por isso que a justiça dele é imputada a nós, quando você crê nele pela fé. Está conseguindo compreender? Isso aqui que Lutero compreendeu, isso aqui que os reformadores compreenderam e que tinha se perdido durante 1500 anos. Esse ensino da nossa fé em Cristo que nos justifica. A minha obediência é perfeita? Não. A tua é perfeita? Não. Mas tem uma troca maravilhosa. Quando você crê em Jesus, a justiça perfeita dele é como se fosse creditada na tua conta. Aleluia. Deus olha para você e não fala: olha, tô vendo aqui os pecados do Luan, olha que lista enorme. Não, Luan crê em Jesus, o sangue de Jesus apaga tudo isso aqui, está justificado por Jesus Cristo. Assim é na tua vida. Tem uma história, não sei se é verdade ou não, porque surge muita lenda, né? Mas isso ilustra bem esse fato. Lutero, dizem, né, que ele teve um sonho, um pesadelo, Satanás apresentava uma lista enorme dos pecados dele. Aí ele fala: se ainda esqueceu desse pecado, desse, tem mais aí para pôr na lista. Só que tem um porém: o sangue de Jesus Cristo me purifica, me perdoa de todos esses pecados, retira de Satanás. Então perceba que é a nossa fé em Jesus que nos justifica. Vamos continuar aqui para a gente encerrar a tempo. E outra, se fosse pela obediência perfeita à lei, a salvação, Deus não tinha estabelecido o sistema sacrificial. Porque quando você pecava, você, se arrependia, 2, confessava o pecado, 3, levava uma oferta, um sacrifício até o tabernáculo. Até o tabernáculo, a tenda do encontro, ali você levava um animal. E aquele animal ia ser sacrificado pelo pecado que você cometeu. Isso é estabelecido por quem? Por Deus. Porque Deus sabe que o ser humano vai pecar, não há homem que não peque. Então tinha um sistema sacrificial. E esse sistema sacrificial apontava para quem? Para o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Quando João Batista viu ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, versículo 4 vai dizer que o sangue de animais, de bois, de touros, o sangue de animais ele não purifica de pecado. Só que isso apontava para quem? Para um sangue precioso, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Luan, mas Jesus é um, só dá para purificar o pecado de um homem por um homem. Só que você esqueceu que além de ser homem, ele é Deus, Deus é infinito, então dá para purificar o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todo aquele que crê no nome dele. Ele é infinito, é poderoso e santo, o sangue dele é precioso, amém? Então veja que a lei, ela veio para quê? Ela veio para revelar o que era pecado e a nossa tendência em pecar. Se não tem lei, não tem pecado. Tendo lei, eu sei o que é pecado e eu percebo a minha tendência em pecar, porque eu não consigo cumprir perfeitamente aquela lei. Então essa lei veio despertar a consciência do ser humano para a necessidade, paz do Senhor. Necessidade do quê? De um Salvador. Necessidade de graça, necessidade de misericórdia de Deus. Porque se tem uma lei e eu não consigo obedecer perfeitamente, então eu preciso do quê?
de um Salvador, de graça, de misericórdia. Então é esse o papel da lei, segundo Paulo. Paulo vem explicando isso nas epístolas, né? Revelou a necessidade da graça de Deus, revelou a nossa pecaminosidade. Então veja aqui capítulo 20, versículo 2, Deus vai começar como todo tratado de rei no Antigo Oriente. Ele vai começar se auto-identificando. Todo rei, quando fazia um tratado, começava assim, dizendo: eu sou o rei Hammurabi, eu sou o rei Assurbanipal, eu sou o rei tal. Aí Deus começa: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo: eu sou rei, eu te salvei, eu te libertei, ou seja, eu sou o teu dono. Agora tem aqui mandamentos, tem 10 palavras para você obedecer. Em todas as nações ao redor, quem dava, o rei estabelecia as leis e ele levava essas leis para os seus falsos deuses e apresentava. Imagina o rei escrevendo as leis para o reino e apresentando diante de Baal, diante de Astarote, diante dos seus deuses. Só que em Israel é o único que é diferente. Em Israel ninguém escreve a lei e leva para ver se o seu Deus aprova. Em Israel é o próprio Deus que faz o monte tremer, fumegar, e do alto do monte ele fala: eu sou o rei, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. É Ele que estabelece a lei. E quais são esses 10 mandamentos, Luan? 1. Resumidamente, não ter outros deuses. Não tenha outros deuses diante de mim, versículo 3. O que isso estabelece? Monoteísmo. Não pode ter outros deuses. Não tem essa de enoteísmo. Eu creio em Deus, mas eu adoro e creio em outros deuses. Não, é monoteísmo. Só tem um Deus. Não tenha outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui, Luan, isso aqui estabelece então maldição hereditária, que nem algumas igrejas ensinam? Não. Continua lendo. Vamos voltar. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só que olha o detalhe que ninguém percebe: daqueles que me odeiam. Então, se continua odiando, vai ser a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, até a 1000ª geração. Agora, se você aceitou Jesus Cristo, não tem maldição sobre a tua vida, não tem maldição hereditária, está quebrada em nome de Jesus. Aonde Jesus chega, não tem maldição. Você não está debaixo de maldição. Entenda isso. Deus faz até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha agora: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O próprio Antigo Testamento, ainda em Ezequiel, vai dizer que há um ditado entre o povo que o pai come uva e bota os dentes, suja os dentes do filho. Mas Deus vai acabar com esse ditado, porque cada um vai sofrer a consequência dos seus próprios pecados. Então não tem isso de maldição hereditária. Se a pessoa repete o pecado do pai, é lógico que ela vai estar debaixo de um juízo semelhante, de consequências semelhantes. Mas a partir do momento que eu estou na presença do meu Deus, não tem maldição que estava sobre meu pai, meu avô, meu bisavô, que vai estar sobre a minha vida. Está quebrado no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, mandamento de número 3. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os judeus, como em outras questões, eles levaram isso a um extremo tal, que eles pegavam o nome de Deus aqui na Bíblia, acrescentaram as vogais de Adonai, para toda vez que a pessoa ia ler ali na sinagoga, em vez dela falar o Yavé, ela falava Adonai, para lembrar ela. E aí quando nós ocidentais, a igreja ocidental começou a pegar esses manuscritos, que estava acrescentado as vogais de Adonai no Yavé, ficou algo como Yehová. É por isso que até hoje muita gente chama Deus de Jeová. Mas os estudiosos dizem que provavelmente a maioria, a unanimidade, a pronúncia era Yavé, por eles acrescentarem as vogais de Adonai
por esse temor extremo de pronunciar o nome do Senhor, era proibido totalmente. Segundo eles, era só o sumo sacerdote, uma vez no ano, no Santo dos Santos, que ia apresentar o sacrifício pelo pecado, tanto dele, que ele não era perfeito, tanto dele quanto do povo, aí ele podia pronunciar, mas o povo não, então chamavam Deus de Adonai. Só que eu creio que não é assim, nessa extremidade, né? Não era tão assim. O que Deus está dizendo é para não tomar em vão. Deus não está dizendo não pronuncie, não cite, não fale. Deus está dizendo não tome em vão. Quando você toma em vão? Quando você faz um juramento em vão, mentiroso. Quando você mente sobre Deus, né? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando você coloca Deus em coisa que não tem nada a ver. Sim. Vou orar para o Corinthians fazer 3-0 hoje. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tá de brincadeira. Tá entendendo? Não misturar o santo com o profano. Não misturar o nome santo de Deus com coisas fúteis. Creio que é isso que Deus está querendo dizer. Então veja, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Luan, e o sábado? O sábado é para Israel. O sábado é para Israel. A Bíblia diz que Deus deu o sábado como um sinal para Israel. Eu e você não precisamos guardar o sábado. Não tem um versículo no Novo Testamento que ordene eu e você a guardar o sábado. A Amanda vende consórcio e de vez em quando ela pega cliente, né, que fala: ai, posso fazer mais nada agora porque é sábado. Pertenço a uma denominação que guarda o sábado. Acabou o sábado, pum, fechou. Eu já vi jogador de futebol, que o jogo era sábado, ele disse: não posso entrar. É sábado, eu não posso entrar. Só que Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz: ninguém vos julgue, nem pelos dias de festa, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo sábado. Ninguém pode me julgar pelo sábado. A igreja primitiva, desde a Bíblia, elas se reuniam não no sábado, no domingo. O domingo é chamado na Bíblia de o dia do Senhor. Quando Jesus ressuscita é um domingo. Então perceba que Paulo diz que a igreja se reunia, trazia oferta, coletava as ofertas no primeiro dia da semana, domingo. O João em Apocalipse, ele vai ter uma visão no primeiro dia da semana, no domingo. Ele diz: era o dia do Senhor e eu tive uma visão. Então desde a Bíblia, a epístola extra-bíblica, que não é bíblica, não é canônica, não é inspirada, de Barnabé, ela é muito antiga, e ela diz que a igreja se reunia no domingo. Aí do nada vem gente com uma interpretação nova: não, você tem que guardar o sábado. Não tem, gente. O sábado foi um sinal dado para Israel, para os judeus. Então veja, eles deveriam guardar o sábado. É incrível que eu anotei aqui, eu não tinha visto. Até as aparições de Jesus ressurreto aconteceram na onde? No sábado ou no domingo? No domingo. Isso significa que o domingo é especial, Luan? Não, ninguém vos julgue pelos dias, nem de festa, nem sábado, nem nada. Só estou te dizendo que a igreja não guardava o sábado, então não tem por que falar para a igreja guardar o sábado hoje. Agora, o princípio permanece. Luan, qual que é o princípio? Separar tempo para buscar a Deus. Esse princípio, ele permanece. Tem gente que não separa tempo para buscar a Deus, e Deus está dizendo: não é só trabalho a sua vida, 6 dias trabalharás, no 7º descansa. Então separa tempo para descansar, separa tempo para buscar a Deus. Meu Deus, 6 e 17, vamos correr. 5. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida. Na onde? Na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. É na Vila Maria ou é em Canaã? Deus está falando para Israel. Aí os estudiosos se dividem. Uns acham que está falando pessoalmente para nós: honra teu pai e sua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Só que Deus está falando que vai dar uma terra para Israel, para que se prolongue os seus dias na terra que eu estou te dando. Porque tem outros versículos que Deus diz: se vocês não obedecerem e não guardarem a minha palavra, a terra vos vomitará. A terra da onde? De Canaã. Então provavelmente é isso, mas é um princípio também que permanece: honrar teu pai e a tua mãe. Quem honra o pai e a mãe está debaixo da bênção de Deus. 13, versículo 13, mandamento 6: não matarás. Como é que está nas outras traduções aí? Minha não matarás também. Não matarás? Na minha está não mate. Não mate. Não mate, né? A nova Almeida, não matarás. Aí tem um porém, porque aqui a gente tem que diferenciar matar de assassinar. Por que, Luan? De repente, eu creio que aqui não, mas de repente eu possa estar dando uma aula e tenha um policial. Ele é um policial, ele é cristão, ele é um pastor. E diante do trabalho dele ocorreu uma troca de tiro. Ele está descumprindo esse mandamento? Não, assassinar é diferente. Ele está no exercício da função dele. A Bíblia diz aqui: não
matarás é no sentido de assassinar, não cometer assassinato. Mandamento 7º, não cometa adultério. É interessante que Jesus no Sermão do Monte, ele não diminui esse padrão todo, ele aumenta, ele eleva e mostra que é ainda mais impossível. Aí os discípulos não entendem aquilo, ele vai dizer assim: se a vossa justiça, olha isso daqui me deixava, as primeiras vezes que eu lia, diz assim Jesus: se a vossa justiça não for muito superior à dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí, a gente tem mania de achar que o fariseu era a pior pessoa do mundo, né, por causa das críticas do Novo Testamento. Mas o fariseu era extremamente zeloso com a palavra de Deus, com o dízimo, com oferta, com tudo, com o sábado que eles guardavam, com tudo, extremamente zeloso. E a sua justiça tem que ser maior do que a deles, para você entrar no reino dos céus. E o padrão do Sermão da Montanha é ainda mais elevado do que esse aqui dos 10 mandamentos. Só que aí entra o que eu disse aqui, que a gente viu nessa aula, que não é pela minha justiça que eu vou entrar no céu, é pela justiça de Cristo, e a dele é muito maior, muito melhor, excede muito a justiça dos fariseus. Então é pela justiça dele que eu e você somos salvos. Versículo de número 15, mandamento 8, não furtarás. Versículo de número 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Meu Deus, dá vontade de falar umas meia hora disso daqui. Eu tenho um alvo comigo, eu não sei o que acontece. Eu já falei para Amanda, todo trabalho que eu vou trabalhar, eu não sei porque que Deus faz isso comigo. Encosta uma pessoa do meu lado que fica meses mentindo para mim, mas umas mentiras absurdas assim. E eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, como é que pode mentir tanto? Crente, cristão, pior, né? Mas mente tanto que eu falo: meu Deus, será que não sabe? Não darás falso testemunho, não mentir. Quem é o pai da mentira na Bíblia? Satanás. O pai da mentira na Bíblia é Satanás. Como é que você pode pregar a verdade e você viver mentindo? É um absurdo, é cada uma, viu, que eu vou te contar. É que vocês não sabem, se eu contar aqui, meu Deus do céu, eu nem posso. É cada mentira que eu ouço em trabalho que eu falo: meu Deus do céu. Então, 10º mandamento: não cobice a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então aqui vai na raiz, né? A lei pega isso nos próximos capítulos e desdobra em 613 preceitos. Só que Jesus resume tudo isso em dois. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Levítico 19, 18. Capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pega tudo isso e resume em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Luan, mas e se a pessoa nem se ama? Tem gente que nem se ama, como é que vai amar o próximo como a si mesmo? Aí Jesus vai além, tem um versículo que Jesus diz: um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros, como eu vos amei. Aí complicou, né? Porque aí é como ele nos amou, não é como a gente se ama, né? Porque aí se eu me amo pouco, posso amar pouco o próximo, mas é como ele nos amou. Olha isso daqui pra gente encerrar. Esses mandamentos, Deus protege a fé deles, Deus protege a vida, Deus protege o casamento, Deus protege a propriedade. Deus fala não cobiçar a mulher, não cobiçar também as propriedades, não adulterar. Deus protege a honra. Então Deus está protegendo a fé, a vida, o casamento, a propriedade e a honra. Por que eu estou citando isso? Porque como que pode a pessoa ser cristã e ela dizer que ao mesmo tempo ela crê em ideologias que vai contra a fé, contra a vida, contra o casamento, contra a propriedade? Então tem alguma coisa errada. Ou ela não entende direito a ideologia que ela crê, que ela segue, ou ela não entende a Bíblia. Uma das duas coisas está errada. Como é que eu vou pregar uma Bíblia, crer numa palavra de Deus que protege a fé em Deus, protege a vida desde o embrião, protege o casamento, não adulterarás, não cobiça a mulher do próximo, protege a propriedade, não cobiça o animal do teu próximo, a casa do teu próximo, a terra do teu próximo, protege a honra? Como é que eu vou acreditar nessa palavra, pregar essa palavra e crer numa ideologia política que vai contra tudo isso? Verdade. Então é complicado, né?
Aí, para encerrar, Deus estabelece um altar de terra que não podia usar ferramenta humana. Altar de Deus fica um princípio: não aceita ferramenta humana. Não aceita ferramenta humana. Está cheio de igreja que coloca ferramentas humanas para atrair as pessoas. Altar de Deus não aceita ferramenta humana. Devia ser terra batida e a pedra do jeito que Deus fez. Não podia usar ferramenta naquela pedra para moldar ela. Por quê? Isso aqui lembra, isso aqui é antes do templo de Salomão, tá? O povo está saindo do Egito. Deus ainda diz que ele vai escolher um lugar para fazer habitar o nome dele. Enquanto Deus não estabelece Jerusalém como esse local e constrói o templo, aonde Deus fizesse lembrar o seu nome, ele diz: vocês levantam um altar de terra para adorar o nome dele. Então Deus, ele não está preso a um ambiente. Deus, ele não está preso a um local. Muitos judeus não entenderam isso quando o templo foi destruído. Deus não estava preso ao templo. Ezequiel na Babilônia vê o trono de Deus em forma de carruagem chegando numa visão. Deus, ele é Deus sobre os céus e sobre a terra. Ele não está preso num ambiente. Em qualquer lugar que você abrir o teu coração, seja aqui, seja no banheiro do teu trabalho, no banheiro da tua casa, onde for, na rua caminhando, se você levantar um altar de adoração a Deus, o teu Deus, ele recebe. Creia nisso no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Muito difícil não, porque eu não vou saber responder. Aí fala que nem os pastores na IBD, né? Se eu não souber, depois eu busco a resposta, tá bom? Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, graças te damos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nosso meio, Pai. Pai, no nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória nesse culto, nessa noite. Marca a tua presença entre nós, Pai. Cura, liberta, exorta, edifica, consola, sara, salva, renova. Faz a tua vontade, faz o teu querer, traz em segurança aqueles que estão vindo, Pai. Recebe nossas vidas diante de ti, recebe todo louvor, toda adoração. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Graças nós te damos por este momento de estudo, de reflexão, de comunhão, Pai. A tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Agradecemos, Pai, pela tua presença. Lhe pedimos: escreve essa palavra na tábua, Pai, não na tábua dos 10 mandamentos, Pai, não em tábuas de pedra, Pai, como o Senhor escreveu com o teu dedo naquela noite, mas escreve ela na tábua do nosso coração, para que a gente creia e viva a todo momento em comunhão contigo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.